O Campeonato Brasileiro está de volta neste sábado, está de volta ao sofrimento para o torcedor vascaíno. Existem várias formas de você perder no futebol e tá tudo bem. Você não vai ganhar todos os jogos. Quando você entra em campo, você pode perder, ganhar ou empatar. E o que mais me deixou triste no jogo de hoje é a fraqueza do time do Vasco, mas acima de tudo a falta de vontade desses jogadores do Vasco. Os jogadores do Vasco passaram aí praticamente um mês treinando, tiveram dias de férias para curtir, viajar, fazer de tudo. E o time hoje entra em campo e claramente você vê um time do Botafogo que estava jogando nesse período que o Vasco estava treinando de férias, com muito mais vontade, com muito mais tesão de ganhar a partida. Um time do Vasco com a falta de responsabilidade gigantesca com nós, torcedores desse clube, cara. Hoje a disparidade do Vasco para os seus rivais no Rio de Janeiro, tecnicamente falando, é muito grande. A gente sabe disso. Tanto que você pegar aí de 6, 7 clássicos que o Vasco fez no ano, o Vasco perdeu quase todos, venceu somente um do Botafogo, jogando mal em São Januário no Campeonato Brasileiro. Um time ainda muito remendado do Botafogo. O Vasco tem uma diferença muito grande técnica em relação ao Botafogo hoje em dia. Isso é claro, isso todo mundo já sabia. Quem não sabia tá sabendo agora. Vocês viram a diferença do nível técnico de um time para o outro. E você, quando é pior tecnicamente do que o time adversário, você tem que igualar na vontade, você tem que correr, você tem que se esforçar, você tem que dar aquele 110% a mais, já até que era um clássico, né? Mas a gente não viu isso do time do Vasco, pelo contrário, você vê a vontade dos jogadores do Botafogo muito, infinitamente maior do que dos jogadores do Vasco. Então isso foi uma falta de responsabilidade com o torcedor do Vasco que passou tanto tempo esperando por esse jogo. É sem tamanho, cara. Os jogadores hoje do Vasco entraram em campo, caminhando, parecendo que estavam ganhando. O jogo parecia até que o Vasco era líder do campeonato com 10 pontos de vantagem sobre os times abaixo na tabela. E não é isso, essa não é a realidade. O Vasco tá ali na boca para entrar na zona de rebaixamento, cara. Então é de uma falta de responsabilidade muito grande o que o time do Vasco, os jogadores fizeram hoje. E aí fica claramente a necessidade de reforço, a necessidade de contratações. Esse time do Vasco, se não reforçar, se não contratar e se não jogar sempre no seu limite físico, é um time que vai brigar contra o rebaixamento. E aí pode cair, cara. Hoje o Vasco fez um jogo muito ruim. O Vasco não criou uma chance de gol o jogo todo. O Vasco não criou uma chance de gol o jogo todo. Quando o Vasco conseguia ser perigoso era quando marcava o Botafogo pressão e recuperava a posse de bola, mas isso foi poucas vezes. Quando o Botafogo percebeu que essa marcação-pressão do Vasco estava funcionando, o Botafogo parou de ficar tentando sair por baixo, começou a fazer uma bola um pouquinho mais coberta em cima da linha de pressão de marcação do Vasco, começou a dar certo. E é claro, né, que o Arthur Cabral, que estava sem ritmo de jogo ainda, um tempão sem jogar, vai ganhar as disputas de Lucas Freitas e de João Vitor. Quem não ganharia desses jogadores do Vasco que são inúteis na zaga? Tava claro que o Vasco ia tomar o gol a qualquer momento. Tava claro. Você vê o Botafogo quando chegava no campo de ataque com muito mais qualidade. Um time muito mais bem azeitado do meio pra frente. Você vê o Montoro jogando muita bola. Um moleque que é muito diferente. Muito diferente mesmo. E aí você tem que ter uma marcação ali dura em cima. E hoje o Paulo Henrique fez um jogo pavoroso. Então o Montoro levou vantagem em todos os jogos em cima do Paulo Henrique. O Botafogo já percebeu que era o mapa da mina. Essa bola no Montoro. Essa qualidade técnica que ele tinha individual. E o Botafogo marcando pressão, o Botafogo em 4-2-4, pressionando o time do Vasco, o Vasco tentando fazer igual, um 4-2-4 marcando pressão, os dois times sendo perigosos, quando marcavam pressão recuperavam a bola próximo do gol. A diferença é que o Botafogo tinha mais qualidade. O Botafogo, quando estava com a bola dominada e o Vasco baixava sua linha para marcar, o Botafogo encontrava com uma certa até facilidade espaço na linha de marcação do Vasco. O Botafogo conseguia espaço para gerar situações de gol. O Vasco, pelo contrário, o Vasco tinha posse de bola, bola para lá, bola para cá, mas uma posse de bola completamente improdutiva. E isso é porque a marcação do Botafogo estava mais forte, muito mais forte. Aí ponto pro Gregory, que fez a partida muito boa hoje, o tempo todo pressionando os meios do Vasco quando recebia essa bola de costas. O Gregory estava lá em cima deles e o Vasco joga com um jogador a menos em campo, que é o Verratti. Eu já falo isso há muito tempo aqui para vocês, mas é um jogador a menos em campo. O Verratti não participa do jogo. Além da canseira do time do Vasco, parecia que o Vasco estava com um saco de cimento nas costas, o Verratti não joga. E foi justa a vitória do Botafogo. Foi justa. O Botafogo mais organizado, melhor tecnicamente. Tem uma lógica no futebol, né? Você é mais organizado, está melhor e é um time melhor tecnicamente, você fica muito mais próximo da vitória.
Botafogo já criou situações de gol no primeiro tempo, pelo menos ali uma, duas boas possibilidades. O Léo Jardim tirou uma. Teve o lance do pênalti, que realmente seria pênalti, mas teve a falta em cima do Nuno Moreira. Então anula o pênalti, mas seria pênalti. O João Vitor colocando a mão na bola deliberadamente dentro da área. O João Vitor é um zagueiro assim, cara, que é pra se esquecer. Tá mais claro do que nunca que o Vasco precisa contratar outro zagueiro, né? Depois desse jogo de hoje. A zaga do Vasco é uma mãe em qualquer ponto. É uma zaga muito frágil essa do Vasco. Muito frágil. E teve esse lance do possível pênalti, vida que segue o primeiro tempo equilibrado, né? O Botafogo um pouco superior, mas o Vasco não estava cedendo tantos espaços como cedeu na segunda etapa. E o jogo vai para o segundo tempo, muito rápido. O Vasco perde a bola no campo de ataque. O Tietchan tenta um passe que é errado, ali o Verratti também não consegue disputar. O Caio Fernando do Botafogo fez uma grande partida, não perdeu nenhum duelo no jogo de hoje, recupera a bola, engata a velocidade no campo de ataque. Aí você tem aquilo que eu falei, a falta de pressão do time do Vasco. O Montoro domina a bola, corta para dentro com toda a liberdade, bate, o Léo Jardim faz uma grande defesa, a bola volta no rebote para o gol do Arthur Cabral. O time do Vasco olhando, dormindo em campo como sempre. E aí depois o que faz o Diniz? Ele faz uma substituição que pra mim é burra. Você tira um zagueiro, coloca um volante na zaga, sendo que o Hugo Moura, se ele fosse um cara muito bom, o Hugo Moura de passe, que ele vai romper no adversário, ok, mas não é. Entre o Hugo Moura e o Lucas Freitas em relação de passe, dá praticamente na mesma merda. Então você queima uma substituição que não muda em nada o seu time, ele adianta os dois laterais do Vasco, deixa o time do Vasco completamente exposto e o Botafogo um contra-ataque completamente ali se apresentando, né? O Vasco com um time lá em cima e o Vasco com muita dificuldade de quebrar a linha de meio de campo do Botafogo, a linha de marcação que fazia o Botafogo. Essa bola não entrava ali no entre linhas do Vasco, porque o Botafogo marcava bem, o Vasco não tinha qualidade para isso, pelo menos no jogo de hoje não teve, jogadores não conseguiram acertar nada, o Vasco estava errando passe hoje de meio metro, então já estava talhado o contra-ataque. O Botafogo abaixou um pouquinho o seu bloco, vem Vasco veio, tomou bola nas costas e levou o segundo gol. E poderia ter levado o terceiro, poderia ter saído com um placar bem pior do que saiu desse 2-0. E o Vasco, mesmo todo adiantado, com o time lá em cima, não conseguia criar situações de gol. Mas agora outro ponto é: parabéns ao senhor Pedro Paulo, parabéns ao Pedrinho, presidente do Vasco, que vendeu o mando de campo para Brasília. O Vasco já vai para 100 jogos em Brasília sem vitória. Deve ser essa conta, porque o Vasco não vence em Brasília. É uma tortura pro torcedor do Vasco ter que assistir jogo em Brasília. Com todo respeito ao vascaíno que mora lá em Brasília, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas não dá pro Vasco jogar mais no estádio Mané Garrincha, cara. Eu sei que o time do Vasco é ruim, é fraco, hoje era pior do que o Botafogo, era para ter perdido, mas o Vasco não pode abrir mão, o time quando já é fraco não pode abrir mão de jogar dentro da sua casa, que é em São Januário, onde o Vasco é forte, tem a pressão, o Vasco às vezes consegue resultados que ninguém espera e ninguém acha que vai acontecer, para jogar no Mané Garrincha em Brasília. O Vasco hoje, né, perdeu 3 pontos, contra o Palmeiras perdeu 3 pontos com essa história de vender mando de campo. Pedrinho, vai tomar... Porra, cara, é muita falta de respeito com nós torcedores desse clube. E o Vasco só vai deixar de ter essa disparidade gigantesca para os seus rivais quando ele voltar a ter investimento como SAF. Fora isso, o Vasco não tem poder aquisitivo para contratar jogadores, e além do Vasco não ter esse poder aquisitivo para contratar jogadores, é um elenco sonolento, é um elenco acomodado, só jogam quando estão pressionados. É um elenco acomodado. Agora falando pelo lado do Botafogo, David Ancelotti acertou o time em pouco tempo, porque o Botafogo também não era uma terra arrasada, não era um time completamente desorganizado. O Botafogo já era assim um time organizado, que em algum momento se perdeu na Copa do Mundo de Clubes, mas era um time que já tinha organização. E é um time que tem jogadores mais qualificados do que o Vasco. Se pegar os 11 iniciais do Botafogo, são melhores que os 11 iniciais do Vasco. Você tem um Montoro, um moleque que o Botafogo foi buscar, que não foi nem tão caro, 10 milhões ali de euros, né, de dólares, alguma coisa assim. Botou a bola debaixo, e o moleque botou a bola debaixo do braço. Quando a bola caía em cima dele, driblava, achava passe com a perfeição. Você tinha ali no time do Botafogo o Arthur Cabral, que é um centroavante que é pesado, realmente, tem um jogo aéreo, não é um cara extremamente móvel, mas é um jogador que sabe marcar melhor do que o Verratti, muito melhor, que sabe utilizar o corpo, e é um jogador que sabe jogar por baixo. Então o Botafogo estava jogando com 11 e o Vasco jogando com 10 ou 9,5. Ou com ninguém, né? Porque o Vasco não correu em campo. Hoje, esse foi o retrato do jogo. O Botafogo mereceu a vitória, jogou melhor. Primeiro tempo equilibrado, mas o Botafogo um pouquinho melhor. No segundo tempo, o Botafogo bem melhor, faz o gol com 2 minutos, depois explora uma fraqueza do time do Vasco. Chama o Vasco e fica só jogando no contra-ataque, em transição rápida, para ser produtivo, e faz o segundo gol. Fez o primeiro com o Arthur Cabral e depois o segundo com o Nathan Fernandes. Assim foi a vitória do Botafogo em cima do Vasco, 2-0, cara.
Caio Fernando, bom zagueiro do Botafogo, fez uma atuação muito boa e venceu, assim, a maioria dos duelos. É impressionante como ele, em todas essas jogadas, assim, pelo alto, tava tocando na bola, tava conseguindo ser um cara que se impõe, que estava se impondo nesse jogo aéreo. É um jogo até certo, com certo equilíbrio no primeiro tempo. O Botafogo tinha mais qualidade quando ia para o campo de ataque para executar as suas jogadas. Mas um jogo equilibrado, porque o Vasco conseguiu marcar pressão, recuperar um pouco a posse de bola no campo de ataque. E conseguiu ser um pouco produtivo no primeiro tempo, nada que realmente assustasse o gol do John. Mais uma vez o Caio Fernando tocando na bola aí pelo alto. É impressionante, cara, o time do Vasco com tanto tempo para treinar e você não vê nada de novo, nada de diferente. É isso que eu falo, cara. É uma falta de responsabilidade muito grande com o bem-estar do seu torcedor. Aqui já era para ser o primeiro gol do Botafogo, jogada muito clássica do Botafogo, jogada manjada de todos os técnicos que passam pelo Botafogo. Essa ultrapassagem do lateral, aqui no caso o Vitinho, bola fatiada do Marlon Freitas, e aí ou ele vai finalizar direto pro gol, ou ele vai encontrar essa bola para trás, aqui no caso pro Arthur Cabral. O Lucas Freitas desvia, depois o Léo Jardim faz uma grande defesa. E vibra, né, cara? Tem que vibrar. O cara vibra um corte desse. O Vasco tem um pensamento tão pequeno ultimamente, cara. Por me faria uma limpa nesse elenco, na moral, velho. Se eu fosse presidente desse clube hoje, no vestiário, cara, que nojo que deu essa partida hoje que fez o Vasco. Mérito total pra vitória do Botafogo. Jogou bem, fez uma grande partida, mas a atuação do Vasco foi nojenta. O time do Vasco, jogadores mascando chiclete, andando em campo. Porra, parecia até que eram modelos em campo, né, mano? Vai tomar. Que falta de responsabilidade com o torcedor. Mais uma vez o Vitinho atacando nas costas do Piton. E aí é o lance do pênalti, né? Que seria realmente pênalti. Isso aqui eu jamais vou negar pra vocês, porque realmente o João Vitor mete o bração na bola. Teve a falta antes ali do Arthur e ele tirou o pênalti. Não deu o pênalti, na verdade, né? Manteve a decisão de campo de não dar o pênalti. Se não tem a falta do Arthur, se ele não empurra o Nuno Moreira, seria pênalti. O João Vitor mete o braço na bola, um lance que seria gol ali do Arthur Cabral, provavelmente se ele não perdesse, que eu acho muito difícil, né? Olha aí. Pegou na mão, seria pênalti. Isso aí é indiscutível para qualquer um, mas teve antes o lance da falta, por isso que ele não deu pênalti. Sem brincadeira, rapaziada, é uma tortura pro torcedor do Vasco esses anos. É um sofrimento que parece realmente às vezes que é sem fim. Quando você acha que vai melhorar, que tem alguma chance de melhorar, só piora. O time do Vasco é muito frouxo, muito frouxo. O jogo volta aí no segundo tempo e é impressionante que o Vasco com 2 minutos leva o gol, né? Gol do Arthur Cabral. Oportunista, artilheiro. O time do Vasco todo dentro da área. Tá os 11 jogadores dentro da área. O Vasco consegue levar o gol. E aí tá sempre o Piton com aquela cara lá dele, né? Tudo bem, o Botafogo tem mais qualidade, tem mais time, mas é o que eu falo, é a forma de perder que dói, cara. Porque se o Vasco perde o jogo, mas faz um jogo direito, né? Olha o João Vitor, cara. Olha o João Vitor tentando cortar a bola. Tu fala pra mim que não é uma preguiça danada desses jogadores do Vasco. É inacreditável. Olha como é que o João Vitor tenta cortar a bola, cara. É de uma falta de responsabilidade com o emocional do torcedor gigantesca. Estraga o final de semana de todo mundo isso daí. O Ryan que fez um jogo muito ruim, mas assim, o time do Vasco todo fez um jogo muito ruim. O time hoje todo do Vasco fez um jogo muito ruim. Os jogadores do Vasco não... pareceu que não queriam jogar. Essa é a única explicação. E aí a primeira alteração que vem é Alex Teixeira no lugar do Felipe Coutinho. É aquela máxima. O ruim de tu ter jogador ruim no elenco é que a hora ele vai entrar. Mas é a primeira escolha do Fernando Diniz. O que produziu o Alex Teixeira? Nada. Quase entregou outro gol para o Botafogo. E uma bola que ele perde no meio de campo. É que eu não aguento mais ver esse estádio Mané Garrincha. Eu não aguento mais. Sério. Nathan Fernandes estava impedido nesse lance, mas também é um absurdo esse gol que é perder o Nathan Fernandes. Depois ele faz o gol, tudo bem, mas seria um absurdo. Imagina que é um jogo 0-0, ele perde um gol desses. E aí na sequência ele faz o gol. Nathan Fernandes sozinho dentro da pequena área, o time do Vasco completamente exposto, o tempo todo tentando voltar. Sabe que o que mais deixa raiva é que, beleza, tu vai expor o teu time, mas tu vai criar chance de gol,
se tu vai atacar, que realmente, quem sabe, ameaçar o gol do adversário, ok, mas tu deixa o teu time exposto e não consegue criar nada. A chance talvez mais perigosa do Vasco foi uma furada do GB. Já pra reta final, bem final ali do jogo. Tava anunciado esse gol do Botafogo, né? O Botafogo atraiu o Vasco e jogou dessa forma. Poderia ter feito mais, né? Olha aí. Defesa aí do Léo Jardim. Poderia ter sido aí facilmente uns 3-0 Botafogo esse jogo aí. Talvez seria o placar mais justo pelo que foi jogado na partida. Parabéns ao Botafogo que fez uma grande partida, teve uma grande atuação no jogo de hoje, soube jogar o jogo e pro Vasco é vender. Não tem outra opção. Não adianta, cara, eu vim aqui falar pra vocês que vai melhorar. Pode até melhorar um pouquinho aqui, outro jogo ali, mas o elenco é fraco, o elenco é limitado. E o Vasco só vai ter um elenco forte que vai o colocar para brigar novamente por alguma coisa que não seja o rebaixamento quando a gente tiver poder aquisitivo para disputar. O Vasco hoje não tem poder aquisitivo, tem um elenco fraco, tem um elenco ruim, a gente sofre com isso, cara. Mas é isso. Nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós fui. Decepcionante, cara, decepcionante.